Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Pequeno lembrete que nós teremos já no próximo domingo a festa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. É que nós teremos a tradicional missa do Galo, que é do dia 24, meia-noite do dia 24 para o dia 25. Depois a missa da Aurora às 8h30 da manhã, como de costume, e a missa do dia de Natal às 10 horas, como de costume. E não haverá missa pela noite, já terão as 3 missas pela manhã. Então, as missas de Natal, a missa da madrugada, a missa do Galo, depois a missa da Aurora às 8h30 da manhã e a missa do dia das 10 horas. Em quaisquer uma delas se cumpre o preceito do Natal de Nosso Senhor. Vós, do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Endireitai as suas veredas. Todo vale será cheio e todo monte e colina será arrasado. A igreja, neste quarto domingo do Advento, este domingo que precede a vigília e a festa do Natal, a igreja nos convida a uma melhor preparação. Uma preparação que se dá primeiramente através da nossa novena de Natal, através da meditação do presépio, da liturgia da igreja. A igreja nos chama a esta preparação. Ela nos ensinou nos demais domingos sobre a vinda de Cristo, nos ensinou sobre os motivos da vinda de Cristo, os frutos que traria para nós esta vinda de Cristo. E logo então, hoje, neste último domingo, ela nos abre os olhos para a necessidade de uma preparação. Ele vem pelos motivos da minha salvação, ele vem para me dar os meios para chegar ao céu, ele vem para frutificar em frutos de graça e de glória a minha vida. É necessário que eu esteja preparado para a sua vinda. E a igreja nos chama à preparação, outra vez nos apontando no Evangelho a imagem do grande São João Batista. São João Batista que está a pregar no deserto. O deserto é símbolo da alma humana depois do pecado original, que se tornou como uma terra deserta. Uma alma que, por causa dos pecados e dos vícios, se tornou completamente seca da graça de Deus, completamente seca das misericórdias divinas, dos dons do Espírito Santo. Uma terra seca, uma terra pedregulhosa, que se não for regada pelas torrentes da graça, ela permanecerá estéril, seca, não podendo ela de si mesma produzir frutos dignos para a vida eterna. E essas torrentes que vêm irrigar esta terra seca da nossa alma é justamente a graça de Deus que nasce das fontes do Salvador, do lado de nosso Senhor, do lado transpassado de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a graça, a terra seca da nossa alma não pode dar frutos. Sem a graça, sem essa graça de Deus, nós não podemos produzir méritos de glória para a vida eterna. O Senhor disse no Evangelho: sem mim nada podeis. A terra deserta de nossa alma é estéril, necessário os rios da graça de Deus.
E esta contemplação do deserto, de São João Batista no deserto, é o que leva a igreja, já no introito da missa, usar este belo versículo que se repete no ofício em todo o tempo do Advento. Rorate celi desuper, et nubes pluant justum. Que o céu derrame o seu orvalho e que as nuvens chovam o justo. Que a terra se abra e que germine para nós o Salvador, que germine para nós a salvação. Assim, a nossa alma em estado de deserto, ela clama por esses rios da graça, esse Salvador que vem para justamente frutificar, arar, frutificar essa terra. E dessa terra só é possível germinar a salvação com esse justo que chove sobre ela, que é a graça de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que vem do céu justamente nascer para nós, para a nossa alma. E nesse lugar deserto nós temos a figura, outra vez, já nessa terceira vez, a figura de São João Batista, o precursor do Senhor, cuja missão justamente era de preparar os caminhos do Senhor. A voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. São João Batista, ele foi pregar no deserto. Ele se separou do comércio dos homens. Ele buscou, através dessa separação do mundo e dos homens, buscar simplesmente a contemplação das coisas invisíveis. São João Batista se purificou no deserto para que essa sua luz não fosse obscurecida pelos enganos do mundo, que essa luz pudesse iluminar mais facilmente, mais perfeitamente os caminhos dos homens, para que eles pudessem preparar para a chegada do Salvador. São João Batista tinha um fogo divino ardente no seu interior, que o fazia condenar tudo, passar por cima de todos, condenar os poderosos do mundo, levando-os todos aos caminhos da penitência, para que pudessem preparar os caminhos do Senhor e receber a abundância da salvação que viria trazer o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu uma tal abundância de graças já no seio da sua mãe, através da saudação de Nossa Senhora. Isabel tinha falado, pela sua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre, que é uma coisa bela e extraordinária. Pela saudação de Nossa Senhora, São João Batista estremeceu de alegria no ventre de Santa Isabel. E recebeu, nesta alegria da graça de Deus, no ventre de sua mãe, uma tal abundância de graças divinas, que o fez que lhe oferecesse a sua vida inteira como um verdadeiro sacrifício de preparação para os caminhos do Senhor. E ofereceu uma vida inteira, uma alma pura de todos os desejos viciosos, de toda a paixão natural, para se apegar simplesmente às coisas do alto e nos apontar às coisas do alto, nos ensinando os caminhos de conversão através da penitência e do desprezo do mundo. O Evangelho chama São João Batista de voz, a voz que grita no deserto. É a voz, justamente chamado voz, porque ele precede a palavra de Deus, ele precede o verbo divino, ele precede a palavra. Ele é a voz, mas não é ainda a palavra de Deus. Ele é simplesmente a voz, é simplesmente um meio usado para expressar a palavra, e sem a palavra da qual ele é inteiramente dependente, esta voz nada mais é do que sons, podemos dizer, ininteligíveis. Esta voz que clama no deserto, ela depende necessariamente da palavra de Deus, do verbo de Deus, e por isso prepara os caminhos de Deus e é chamada somente de voz, a voz que clama no deserto. E ele mesmo, depois, diante de seus próprios discípulos, havia anunciado que Cristo era muito maior que ele não era digno nem de desatar as sandálias de seus pés, porque ele era simplesmente a voz, enquanto Cristo era a palavra de Deus encarnada, o próprio verbo
de Deus, o próprio Deus, palavra de Deus. E São João Batista vai pregar no deserto, e a igreja coloca para nós, mais uma vez, esta imagem do deserto, e com mais força, neste último domingo, antes da festa do Natal. Por alguns motivos, São João Batista, ele vai até o deserto pregar. Poderia muito bem ele pregar a vida do Messias e preparar a vida do Messias nas cidades, preparar a vida do Messias nos centros urbanos, mas ele vai ao deserto soar o seu grito, a sua voz. São João Batista, ele grita no deserto porque justamente ele vem preparar os caminhos do Salvador que virá vivificar a secura das nossas almas, que virá dar força para que as nossas almas secas produzam frutos de graças. Nós nos tornamos, pelos nossos pecados, terras inférteis, incapazes de produzir por nós mesmos frutos de santidade, frutos dignos da vida eterna. Nós temos justamente esta necessidade de sermos irrigados pelos rios da graça de Deus que nascerão para nós das fontes do Salvador. E justamente por isso, primeiramente, que esta voz vai clamar lá no deserto, para demonstrar para nós a secura de nossas almas e a necessidade da graça de Deus para outra vez vivificá-las. Esta voz, ela clama no deserto e clama por este Deus, por este Verbo divino que virá do céu como um doce orvalho que vai encharcar outra vez a nossa vida através do amor de Deus, através da caridade, e que esta terra seca de nossas almas, ela possa, a partir de então, produzir frutos de santidade, frutos para a vida eterna. Assim, São João Batista, ele grita no deserto, mostrando para nós a necessidade da graça de Deus para vivificar a nossa alma. Sem Cristo, sem a graça de Cristo, nós de fato, nós não podemos produzir esses frutos para a vida eterna. São João Batista, ele também prega no deserto, porque o deserto é o lugar da austeridade, o lugar da vida difícil, o lugar da penitência. São João Batista, ele vai ao deserto para simbolizar para nós a necessidade da penitência numa preparação. Ele prega que nós devemos nos purificar para estar bem dispostos para receber aquele que há de vir, para receber a palavra de Deus encarnada. Nós devemos preparar os caminhos do Senhor em nossos corações através da penitência, tornando retas as estradas da nossa vida, tornando retas a nossa vivência cristã, através da perfeição das nossas boas obras, através da busca da virtude, através da oração. Eu devo retificar o meu caminho através dos conselhos evangélicos, através da graça de Deus, através da prática das virtudes e das boas obras, para que neste caminho reto que agora está em minha alma, a palavra de Deus, este divino peregrino, ele possa passar pela nossa vida, passar pelos caminhos da nossa vida e nos ajudar, não encontrando ali realmente para a sua graça nenhum obstáculo. E para que justamente esse deserto, esta estrada desértica se torne praticável para a vinda do Verbo, acolhedora para a vida do Verbo, para a vinda do Verbo, é necessário que ela possa ser retificada através da penitência, tornar retas os meus caminhos, tornar retos os meus caminhos. O profeta Isaías, numa profecia, anunciava que o deserto seria atravessado por um caminho puro que se chamará caminho sagrado.
E este caminho sagrado que atravessa o deserto da nossa alma é o caminho da purificação. O caminho da purificação por meio da penitência. A penitência, ela vem nos ajudar a retirar esta mancha imprimida na alma humana pelos pecados, liberta-nos dos nossos vícios e limpa de nós quaisquer resquícios que deixam e más inclinações que deixam em nós os nossos pecados. Esse caminho é o caminho puro, o caminho santo, que é o caminho das virtudes, o caminho da santidade, o caminho do amor de Deus, e nos conduz à nossa santificação pessoal, nos fazendo crescer no amor de Deus todos os dias. Existem caminhos que não são praticáveis, pelos quais é difícil de passar, assim nos diz São Cirilo de Alexandria. Porque esses caminhos, algumas vezes, eles sobem passando por colinas e por montanhas muito altas, escarpadas, difíceis de subir, difíceis de escalar. Outras vezes, esses caminhos, eles descem bruscamente, como que em despenhadeiros, até os vales mais profundos. E assim nós podemos constatar na nossa vida, quando nós queremos buscar uma vida que condiz melhor com a doutrina, com a fé católica, levar uma vida muito virtuosa, que nós queremos fazer penitência, nós encontramos muitos e muitos obstáculos em nós mesmos, pela tibieza, pelas perseguições sofridas no mundo, ou por tantas e tantas dificuldades que nós provamos do nosso temperamento ou dos nossos vícios acumulados. Parece que os caminhos para chegar até Deus se tornam muito altos ou muito baixos e nós não conseguimos passar por eles. E por isso, São João Batista anuncia no Evangelho que todos os vales serão aterrados e as montanhas e as colinas serão abaixadas. É necessário que os vales sejam aterrados e as montanhas e as colinas sejam abaixadas. Ou seja, São João Batista anuncia a graça de Deus que vem nos auxiliar a praticar a virtude, a praticar a via de santidade, a buscar crescer no amor de Deus. É nosso Senhor, Ele mesmo, que virá ao nosso encontro com as suas graças abundantes, sobretudo por meio dos sacramentos, por meio das orações, por meio das pregações, por meio da Santa Igreja, pela vida divina da Igreja, por meio das boas relações católicas humanas que nos ajudam a praticar as virtudes, que são exemplo para nós de virtudes. Nosso Senhor, por meio de tudo isso, nos concede muitas graças para que nós possamos aterrar os nossos vales e abaixar, reduzir as nossas montanhas, para que seja possível e praticável os caminhos da santidade. Antes de Cristo, mesmo ali no Antigo Testamento, o caminho da santidade, o caminho da perfeição, era muito difícil de percorrer. Por isso que nós vemos ainda na vida, mesmo dos santos patriarcas e personagens do Antigo Testamento, que são eles figuras de Cristo, nós vemos na vida deles ainda muitas e muitas imperfeições, porque a perfeição será trazida através da graça de Deus, será possível através da graça que trará para nós nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo, o caminho da santidade era muito difícil de percorrer. Agora, com nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus feito homem, que vem expiar por nós os nossos pecados e sanar as feridas deixadas na alma por esses pecados, todos esses caminhos são para nós como que aplainados. Nenhuma colina, nenhum vale vem se ostentar para nós como um obstáculo. Nós que, de alguma forma, queremos nos avançar nos caminhos do Senhor. Contanto que de minha parte eu queira abraçar os caminhos do Senhor, contanto que de minha parte eu queira seguir esses caminhos
eu queira tomar os meios para seguir estes caminhos. Os vales serão soterrados e as colinas serão abaixadas, graças à graça que veio trazer nosso Senhor Jesus Cristo, graças aos auxílios do próprio Cristo. Um outro motivo de São João Batista também pregar no deserto é que o deserto venha a ser um local retirado, um local que se afasta do mundo e das suas vaidades. E Deus, ele se deixa ouvir de forma ordinária neste lugar retirado. Deus se deixa ouvir de forma ordinária no deserto. E assim, por exemplo, nós vemos nos primórdios da Santa Igreja muitos santos personagens se retirarem num deserto físico. Assim nós temos o grande Santo Antão, que sofria com muitas e muitas investidas do demônio no deserto. Nós temos o grande São Paulo, eremita, Santa Maria, egipcíaca e tantos santos que foram buscar a solidão e as penitências do deserto para estarem mais facilmente abertos, ter os ouvidos abertos à palavra de Deus. E também nós temos outros santos e santas que não passaram por um deserto físico, mas abraçaram um deserto espiritual através do desprezo do mundo, das suas vaidades, da renúncia ao demônio, da renúncia às obras do demônio, abraçando sim um deserto espiritual pela impossibilidade ou a não conveniência de abraçar um deserto físico. Estes santos personagens, a começar por São João Batista, eles entenderam tudo e dão para nós este exemplo, fazem para nós, demonstram para nós a importância deste deserto. Deus, ele não é facilmente escutado pelas almas tíbias, pelas almas muito dispersas, pelas almas distraídas, que passam a vida completamente absorvidas pelo que há de mais baixo no mundo, pelo turbilhão das coisas meramente mundanas, sem nenhuma elevação a coisas mais altas e, sobretudo, as coisas de Deus, as coisas da salvação. Deus não é facilmente escutado pelas almas que se nivelam pelo baixo. E se, de fato, não é aqui a nossa vocação ir para o meio do mato, se afastar num deserto físico, é necessário, ao menos, que nós possamos abraçar em nossa vida um certo deserto espiritual de silêncio. Ao menos olhar um pouco em algum momento do nosso dia a dia para nós mesmos, voltar os olhos para o nosso interior, entrando no deserto das nossas almas através da vida de oração, através de um pouco de meditação, nos impondo um pouco de silêncio no nosso dia a dia, um silêncio ao mundo exterior, um silêncio ao mundo das nossas paixões próprias, para que nós possamos dissipar mais facilmente as ilusões do nosso espírito, para conhecer o que nós somos realmente diante de Deus, de nós mesmos, diante do nosso próximo, e para que seja possível esta reflexão sobre a nossa vida, necessário um pouco de silêncio, um pouco de oração. E assim nós ouviremos a voz de Deus que nos fala em nossa alma, e nós seremos muito mais dóceis a esta voz e esta palavra divina que pode se dar em nós. Nós escutaremos mais facilmente a voz de Deus. E é necessário silêncio também, sobretudo nesse momento em que nós nos preparamos para o Santo Natal de Nosso Senhor, necessário silêncio para receber a palavra encarnada, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvir a voz desta palavra encarnada. Sem este momento de silêncio, de oração, preparando para este tempo, também em toda a nossa vida, nós podemos
repetir em nossa vida aquilo que o discípulo amado diz no início do seu evangelho. Ele veio para os seus e os seus não o conheceram. A palavra veio falar aos seus e os seus não a ouviram. Nós devemos fazer um pouco de silêncio para que o verbo de Deus possa falar abundante em nossa vida. Ele mesmo veio simbolicamente no silêncio da noite de Natal, no silêncio da meia-noite, para nos dizer como é importante receber esta palavra de Deus em silêncio, para bem ouvi-la sem a nossa intromissão, sem a intromissão dos nossos desejos. E a virtude própria desse tempo do Advento é essa preparação da alma para a vinda do Verbo Divino. Preparação que se dá no deserto das orações, preparação que se dá na penitência, preparação que se dá nesta escuta mais atenta do que Deus quer nos falar. E nós devemos, através da penitência e da oração, buscar retificar a nossa vida, para que Cristo possa passar por ela sem obstáculo. Através da penitência e da oração, devemos enterrar esses vales, esses buracos deixados, essas lacunas deixadas em nós pelo pecado, enterrar essas lacunas com a graça de Deus, enterrar com as nossas boas obras, enterrar com o nosso amor ao próximo, enterrar com a busca da prática da vida cristã, concretamente no nosso dia a dia, em todos os seus aspectos. E esta prática da vida cristã fará essas lacunas, esses vazios desaparecerem da nossa vida. O retificar a nossa vida vai preencher o vazio que às vezes nós podemos provar nela. Devemos também, como diz São João Batista no Evangelho, aplainar as montanhas e os montes do nosso orgulho, da nossa altivez excessiva, buscando olhar atentamente para aquilo que acontece no presépio, meditar mais profundamente o mistério do presépio. Um Deus que, por amor aos homens, se faz menino, toma a forma de um menino muito frágil e se deixa reclinar numa grande pobreza entre os animais de um estábulo. Isso é um mistério para nós de grande amor, de grande confusão, nos deve levar a meditar a importância da humildade em nossas vidas, diante de Deus, diante do nosso próximo também. Bem disse, por exemplo, Santo Afonso, nessas suas meditações deste tempo, um Deus que quer começar a sua infância em um estábulo, lhe vem para confundir de fato o nosso orgulho. Olhemos também para esse Deus reclinado no presépio e busquemos então uma vida mais humilde, uma humildade autêntica, verdadeira. E esperemos, juntamente com Nossa Senhora, que já espera pelo instante do parto, durante esses 9 meses, ela santificou a sua vida na presença de Cristo no seu ventre, e santificou esta espera na sua vida com uma preparação para o nascimento do Filho de Deus, buscando crescer de virtude em virtude, praticando também a oração e acumulando nela graça sobre graça. Devemos buscar este exemplo de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que é nossa mestra nesta escola de preparação e de virtude. Maria Santíssima, ela foi prudente e humilde diante da anunciação do anjo. Ela foi pronta, zelosa e caridosa com a sua prima santa Isabel. Ela foi obediente a São José, seu castíssimo esposo. Ela foi pobre e desapegada de tudo quanto não pertence a Deus, ou de tudo quanto não conduz a Deus.
Nossa Senhora, pela sua vida, pelas suas atitudes, por essas poucas atitudes que aqui relatamos e pelas várias que nós podemos colher no Evangelho, Nossa Senhora nos aponta de maneira sublime o meio de buscar esta preparação para Cristo, para receber nosso Senhor Jesus Cristo. É pela virtude, é pela oração que nós podemos dilatar o nosso coração para que Cristo possa correr nas vias da nossa alma. Vamos contemplar, então, nesses últimos dias que nos restam, este mistério do presépio, reservando-nos um pequeno tempo de oração silenciosa, tão necessária para ouvir este verbo de Deus que vem outra vez nos falar. E peçamos Nossa Senhora, na sua expectação, Nossa Senhora do Ó, esta graça de poder oferecer a Deus este pequeno esforço, este pequeno sacrifício da nossa vida para bem preparar a nossa alma para que esses caminhos do Senhor estejam livres, estejam aplainados, para que possa passar na nossa vida plenamente, abundantemente a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.